Messias. Essa é uma palavra que todo mundo conhece, né? Mas e se a origem dessa ideia fosse mais parecida com, sei lá, um cargo político do que com um salvador divino? Parece estranho, né? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar fundo nas muitas faces dessa figura. É uma jornada incrível que conecta reis, profetas e, claro, três das maiores religiões do mundo. Vamos nessa. Olha só, judaísmo, cristianismo, islamismo, três gigantes da fé mundial. E à primeira vista, a gente pensa logo nas diferenças, que são muitas, claro. Só que lá no fundo, no coração de cada uma delas, existe uma esperança em comum. Todas elas falam de uma figura central, um Messias. Aí vem a pergunta de US$ 1 milhão, né? Elas estão falando da mesma pessoa? Essa é a grande questão. E a resposta, olha, não é um simples sim ou não. Ela nos joga numa viagem surpreendente pela história e pela fé, para a gente entender como uma única palavra, uma única ideia, acabou se transformando em visões de mundo completamente diferentes. Então, para a gente entender como essa história toda começou, a gente tem que voltar lá no início, na origem da palavra hebraica. A palavra é Mashiach. E o que isso significa? Literalmente o ungido. Pensa assim, é como uma cerimônia de posse super sagrada. No antigo Israel, quando alguém era escolhido para uma função muito, mas muito importante mesmo, tipo um rei ou um sacerdote, a pessoa era consagrada com um óleo. Era um ritual que criava, sabe, um elo direto entre essa pessoa e o divino, quase como um selo de aprovação celestial. E agora vem a parte que é fascinante. Quem é que recebia esse título de ungido? Bom, os reis e os sumos sacerdotes, beleza, isso faz sentido. Mas não parava por aí. Os grandes patriarcas também eram chamados de ungidos de Deus. E o mais chocante de tudo, Ciro o Grande. Sim, o rei da Pérsia. Ele é chamado de ungido pelo profeta Isaías. Por quê? Porque ele libertou os judeus do exílio. Isso mostra que, na sua origem, o título não era nem um pouco exclusivo. Mas aí, a história deu uma guinada bem trágica. Jerusalém foi destruída, o templo virou ruína e o povo de Israel foi levado para o exílio na Babilônia. De repente, eles não tinham mais reis, não tinham mais templo. E foi exatamente nesse vácuo, nesse momento de desespero, que a ideia de Mashiach começou a mudar. Deixou de ser um cargo do presente e virou uma promessa. A promessa de um líder futuro, um líder perfeito. E quem foi o grande porta-voz dessa nova esperança? O profeta Isaías. E olha, ele não estava falando de um rei qualquer, não. Ele pintou um quadro, uma visão de um governante ideal. Ele o chamou de Príncipe da Paz. E a chegada desse líder não ia só libertar a nação, ia virar o mundo de cabeça para baixo, no bom sentido. E que visão era essa? Era algo de tirar o fôlego. Imagina só, o lobo vivendo em paz com o cordeiro. Todas as armas de guerra destruídas. Esse novo rei não era um guerreiro querendo conquistar territórios. Ele era um agente da paz universal. O foco mudou completamente. Saiu do poder militar, da força bruta e foi para a justiça, para a moral, para uma harmonia que envolveria o universo inteiro. Avançando alguns séculos no tempo, agora o cenário é o domínio opressor do Império Romano. E com a opressão, aquela esperança messiânica ficou ainda mais forte, mais intensa. Foi nesse caldeirão de sofrimento e desespero que a ideia do Messias se partiu. Ela se dividiu em duas visões, ambas muito poderosas, mas radicalmente diferentes uma da outra. E aqui é o ponto de virada. De um lado, você tem a esperança por um rei terreno, sabe? Um libertador nacional que ia chutar os romanos para fora. E do outro lado, uma visão completamente diferente, a de um juiz celestial chamado de Filho do Homem, uma figura quase angelical, cósmica, que já existia antes da criação do mundo e que viria para julgar todo mundo. Entende a diferença? O rei guerreiro versus o juiz universal. Essas duas figuras são a base para tudo que a gente vai ver a seguir. Ok, agora que a gente tem essas duas versões do Messias na mesa, vamos ver como o judaísmo, o cristianismo e o islamismo pegaram esses fios e teceram suas próprias tradições. Então, como é que o rei terreno e o juiz celestial aparecem em cada uma dessas religiões? Vamos dar uma olhada passo a passo. No judaísmo rabínico, a ideia que prevaleceu foi a do rei terreno. A esperança é por um líder humano, da linhagem de Davi, que vai unir o povo, reconstruir o templo e finalmente trazer paz para o mundo todo. Já o cristianismo fez uma fusão das duas ideias. Jesus é visto como o Messias que veio à Terra, mas também como o juiz celestial que vai voltar no fim dos tempos para julgar a humanidade. E no islamismo, Jesus chamado de Isa também é o Messias.
Um profeta importantíssimo que, segundo a tradição, vai retornar para ter um papel crucial no julgamento final. E essa linha do tempo resume tudo perfeitamente. Olha que jornada. Começou como um título de trabalho. Depois, virou uma promessa, uma profecia de um futuro melhor. Essa promessa se dividiu em duas grandes visões. E, finalmente, essas visões deram origem às figuras centrais que moldaram as maiores religiões do planeta. É ou não é uma evolução impressionante? Então, de um cargo político a uma esperança cósmica, a jornada do Messias espelha algo muito profundo sobre nós. Esse nosso desejo por justiça, por redenção, por um final feliz. E a pergunta que fica no ar talvez não seja tanto quem é o Messias, mas por que a gente precisa de um? Mesmo hoje, por que a gente continua procurando por salvadores? O que essa busca sem fim revela sobre a nossa esperança teimosa por um mundo melhor? Fica aí a reflexão.